Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson e no vídeo de hoje nós vamos ver quem é a mulher sábia e a mulher tola de Provérbios capítulo 14. Irmãos, o assunto de hoje ele é muito profundo. Se você tiver a oportunidade de assistir todo o vídeo, assista. E se você não tiver tempo de assistir todo ele, depois, quando você tiver tempo, volte da onde você parou e assista, porque o entendimento hoje que Deus ele colocou em meu coração para passar para vocês é algo muito amplo, é algo que acredito que vai edificar a vida de vocês. Então, Provérbios capítulo 14 e no versículo 1 diz assim: toda a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derriba com as suas próprias mãos. Normalmente nós vemos esse texto sendo ensinado pelos pregadores de hoje com a aplicação pessoal. Eles pegam o texto e aplicam de maneira que o ouvinte ouça e aplique na sua vida de maneira pessoal. Então, não é errado a maneira que eles ensinam, não é errado a maneira que eles pregam hoje em dia. Né? Quando as mulheres ouvem, elas entendem que é para elas agir de maneira mais sábia referente ao seu lar, para que o seu lar não acabe sendo derrubado pelas próprias mãos delas. Compreende? E não é errado interpretar desta forma. Mas hoje, irmãos, nós vamos tentar subir um pouco em um campo mais alto, para que a nossa visão ela se torne mais ampla, para que a gente consiga entender o contexto profético dessa mensagem. Então, para nós entendermos, nós temos que ir lá no princípio. Em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 27, a palavra do Senhor Deus diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Em plural aqui, irmão, o criou. Continuando, macho e fêmea os criou. Irmãos, quando o texto diz aqui, e criou Deus o homem, Deus aqui ele não está falando de macho e fêmea. Ele está falando, a interpretação da palavra aqui, homem, é Adão, é Adam, que significa que está relacionado à humanidade. Então, Deus está falando da criação da humanidade através de Adão. Então, Adão, ele era um homem coletivo. Amém? Em Adão estava toda a humanidade, macho e fêmea, e os seus descendentes já estavam ali impregnados neles. Tá, irmãos? Então, Deus ele criou o homem, né, dentro dele lá, e fala macho e fêmea os criou. Então, a mulher já foi criada ali junto com o homem, correto? Então, em Gênesis 2:7, a Bíblia diz que Deus ele forma o homem do pó da terra. Então, nós olhávamos o homem sozinho. E onde a mulher estava? A mulher estava escondida no corpo de Adão. Então, quando você vai para o texto mais lá para baixo, em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15, você vê que Deus, depois de ele ter formado o homem, ele cria o jardim e coloca o homem para cultivar e guardar o jardim. Essas duas palavras, cultivar e guardar o jardim, irmãos, é muito mais profunda do que a gente, quando lê o texto, a gente imagina. Porque quando nós lemos o texto, o que nós pensamos? Bom, Deus colocou o homem para cultivar e para guardar o jardim. Nós já imaginamos o homem com uma enxada, carpindo, tirando uns matinhos, né, com uma foice lá e roçando. É isso que nós imaginamos, irmãos. Mas o que Deus ele quis passar para nós não era isso, irmão. Tanto que lá no princípio, antes do pecado, não tinha mato para que o homem ficasse carpindo, entende? Não tinha... ali tudo andava em perfeita harmonia, tanto o céu quanto a terra compartilhavam de um mesmo ambiente de maneira harmônica.
Entende? Então o homem não era preciso o homem ficar carpindo ali. Deus ele estava falando algo mais profundo para o homem. Tanto que a palavra cultivar, ela tem o mesmo entendimento da palavra culto. Então, quando nós vemos que Deus ele colocou o homem para cultivar o jardim, e aquela palavra ali está relacionada à palavra culto, e Deus ele quer que nós venhamos ofertar o nosso culto para ele, tanto que em Romanos no capítulo 12, Deus ele diz para nós para que a gente apresente o nosso corpo como sacrifício vivo. O que isso quer dizer? Para que as nossas ações elas sejam voltadas à vontade de Deus. E Paulo ele diz que esse é o nosso culto racional. Compreende? Então, a maneira que Adão ele adorava a Deus era com o seu trabalho. Porque a palavra ali, além de cultivar, ela também tem o sinônimo cultivar, lavrar e trabalhar. Então, o trabalho que Adão exercia lá no Éden era um culto, ele era como se fosse uma oferta a Deus. Compreende? Então, é da mesma forma nós hoje. Quando nós obedecemos e nós oferecemos as nossas ações a Deus, esse é o nosso culto racional. Assim como Adão ofereceu o seu culto a Deus através do cultivo do jardim, nós oferecemos o nosso culto a Deus através da nossa obediência à palavra. E vocês vão perceber ao decorrer do vídeo que essas coisas elas estão ligadas. Amém? Então, a ordem ela foi dada para o homem, mas a mulher estava presente no corpo do homem. Então, automaticamente a mulher também faz parte a ordem também foi para ela, tá? Então, aqui nós vamos partir para que nós venhamos entender a palavra. Irmãos, a mulher, então, nós vemos que a mulher também recebe a ordem de trabalhar, de cultivar e guardar o jardim. Amém? Mas nós percebemos que quando a serpente ela se apresenta para a mulher, ela aplica um sofisma, né? Uma mentira disfarçada de verdade. E a mulher, por desejo, pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e a soberba da vida, a mulher acaba cedendo. E quando a mulher ela cede, repare que ela pega o fruto com as suas mãos, come e oferece ao seu marido com as suas próprias mãos. Amém? Quando a mulher ela faz isso, o que acontece nós já conhecemos a história. Homem e mulher foram expulsos do jardim. Então, quando o texto de Provérbios, no capítulo 14, diz que a mulher tola derruba a sua casa com as suas próprias mãos, o Espírito estava nos levando a olhar para a atitude de Eva. Porque Eva, com as suas próprias mãos, ela pega o fruto, come, dá ao seu marido, e a partir daí, a sua casa, que era o Éden, ela derruba. Não que ela derrubou o Éden, irmãos, entenda, mas ela perde o direito de estar dentro da sua própria habitação. Compreende? Então, é a mesma coisa que uma mulher que ela destrói um lar. Compreende? Então, nós já olhamos, já percebemos que a mulher tola, que o Espírito ele estava querendo nos mostrar em Provérbios 14, está se referindo a Eva. Amém? Que derrubou a sua casa com as suas próprias mãos. E agora, já sabemos que a mulher tola está se referindo a Eva. E quem é a mulher sábia? Irmãos, tanto Adão quanto Eva, eles eram uma figura de Cristo e a igreja. Tanto que Adão é um homem coletivo. Toda a humanidade ela foi feita em Adão. E Cristo também, né, é um homem coletivo. Ele veio aqui como sendo Deus, se transforma em homem, mas ele era um homem coletivo. Tanto que nós,
assim como a mulher estava oculta no corpo de Adão, nós, igreja, estávamos ocultos no corpo de Cristo. Compreende, irmãos? Então, essa ordem que Deus deu para Adão e Eva para lavrar e guardar o jardim, na verdade, não que isso não tenha acontecido no literal, irmãos. Eu tenho que enfatizar isso porque às vezes as pessoas acabam distorcendo as palavras e achando que eu estou só espiritualizando as coisas. Não. Isso aconteceu de maneira literal, mas isso não era a realidade daquilo. A realidade daquilo estava se referindo a Cristo e à igreja. Então, aquela ordem de lavrar e guardar o jardim está hoje sobre Cristo e a igreja. Como assim, irmão? O jardim nem está aqui mais, né? As pessoas podem pensar dessa forma. Mas o que eu quero que você veja, o que eu quero que você entenda, é que no jardim do Éden existia uma árvore chamada árvore da vida. E a Bíblia diz que esta árvore ela estava no meio do jardim. Guarde isso, irmãos. Antes de eu continuar o meu pensamento, eu quero que você entenda uma coisa. O plano de Deus, irmãos, ele não foi mudado. Compreende? Deus, ele tinha um plano, o homem, ele peca. Mesmo assim, Deus continua executando o seu plano. Deus não muda a rota, não. Deus, ele continua executando o seu plano, só que de uma maneira que o homem ele não compreendia mais. Compreende? No princípio era bem claro o plano de Deus, mas depois do pecado o plano de Deus ele teve que, como se ele subisse, mas ele continuou o plano original. Então, quando nós olhamos para o Éden e vemos que existia uma árvore lá no centro do jardim, correto? Quando nós olhamos lá em Apocalipse, irmão, nós vemos que a cidade em Gênesis, em Apocalipse, no capítulo 22, diz que a cidade, a Nova Jerusalém, ela tem uma praça e que esta praça tem a árvore da vida no centro dela. Então, quando nós paramos e refletimos, nós percebemos que aquele jardim que tinha uma árvore no meio dele, se torna lá no final uma praça de uma grande cidade. Compreende? Então, quando Deus ele deu a ordem para Adão e Eva para lavrar e guardar o jardim, e essa ordem ela vem até Cristo e a igreja, então nós vemos que o trabalho de lavrar e guardar o jardim não parou. Compreende? Vamos ver alguns textos. Em João, no capítulo 5, no versículo 17, Cristo ele fala assim: o meu Pai trabalha e eu também. A palavra trabalha aqui, irmãos, é a mesma palavra usada para lavrar. É a mesma palavra aplicada lá no princípio. Então nós vemos que aquele trabalho de lavrar o jardim, ele não parou. E Cristo também ele diz para nós em João no capítulo 14, diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou preparar-vos lugar. Então nós percebemos que Cristo ele estava falando que ele estava trabalhando em uma morada nossa. Compreende, irmãos? E essa palavra aqui, que nós vemos que Cristo ele estava preparando um lugar para nós, nós percebemos que é o jardim, que tinha a árvore da vida no centro, e Cristo ele continua trabalhando até aquele jardim se tornar em uma cidade, de forma que aquele jardim se tornou apenas uma praça de uma grande cidade. Então, quem é a mulher sábia que edifica a sua casa? A mulher sábia
que edifica a sua casa é a igreja, irmãos. Porque hoje nós somos o corpo de Cristo. E assim como o Pai trabalha, Cristo trabalha, nós também trabalhamos. Aquela ordem de lavrar e guardar o jardim que estava sobre Cristo, em uma realidade mais profunda, nós vemos que hoje está sobre nós. Compreende? Então, irmãos, quando nós trabalhamos em nossa vida, ali modelando ela conforme Cristo deseja, esse é o trabalho que nós estamos fazendo de lavrar aquele jardim. E aquele jardim, que era a morada, que era a nossa morada, que era a morada de Adão e Eva, que é hoje em dia, né, nós aplicando de uma maneira mais profunda, nós sabemos que Deus estava se referindo a Cristo e a igreja, né? Então nós vemos que aquele jardim, até a consumação, lá no final de tudo, aquele jardim ele se tornará em uma grande cidade. Então, esse trabalho de edificação da casa está relacionado tanto a Cristo quanto à igreja. E o trabalho que nós fazemos hoje, irmãos, é o trabalho de edificação dessa casa. Compreendes? Então, conclusão, a mulher sábia é a igreja que edifica hoje, né, a sua morada através de Cristo, e a mulher tola se referia a Eva, que com as suas próprias mãos acabou derrubando o seu lar. Amém, irmãos? Nos vídeos futuros eu vou procurar mostrar para vocês a respeito dessas duas palavras, lavrar e guardar, porque essas duas palavras, irmãos, elas estão relacionadas ao sacerdócio, tá? Então, nos vídeos futuros nós podemos ver sobre este assunto, tá bom, irmãos? Então, se você tem alguma opinião, alguma sugestão, né, que vocês queiram saber, deixe nos comentários. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, que tem muitos vídeos como este no canal, que tem coisas escondidas na palavra que eu procuro trazer luz para vocês. Então, se você quiser acompanhar o canal, vai ser de grande edificação para a sua vida. Amém, irmãos? Vou deixar até aqui.